Você sentiu essa pressão. É a barragem de mentiras que finalmente rachou. A campanha de falsidades montada contra você, aquela história cruel que tentaram te forçar a viver, acabou. Neste exato momento, o arquiteto da sua dor está encurralado pelos próprios esquemas e o peso da verdade se tornou insuportável. Você foi o alvo da conspiração mais elaborada, mas, ironicamente, a sua autenticidade foi o que destabilizou todo o plano deles. Você não precisa mais esperar. O colapso deles é iminente. O jogo virou de uma vez por todas. Você não foi apenas vítima. Você foi o centro da tempestade que eles criaram, e por se manter firme na sua verdade, você os fez implodir. Alguém que participou ativamente desse circo de falsidades vai finalmente quebrar o silêncio. Essa confissão não será um pedido de desculpas, mas sim a entrega total da verdade que limpa o seu nome e expõe cada um que conspirou contra você. Sua reabilitação não será gradual, será avassaladora. Você está pronto para receber essa justiça e entender como a sua resiliência transformou a queda deles no seu maior triunfo? Sua história de verdade está prestes a ser escrita em letras douradas, e o ciclo de injustiça termina agora. Para selar essa vitória e declarar ao universo que você aceita a reabilitação energética total que está a caminho, eu peço 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo agora mesmo. Segundo, ative o sininho e se inscreva para não perder as próximas ativações de poder. E o mais importante, comente o número 11. Digite 11 nos comentários para que o universo saiba que você está pronto para receber essa verdade, essa justiça, e para ver os mentirosos caírem. O número 11 é o seu código de confirmação. Comente 11 agora. Olhe para trás e reconheça o poder do seu posicionamento. A confusão que eles criaram não era sua, mas deles. Você viu o castelo de cartas que a sua simples verdade derrubou. Eles precisavam que você se defendesse desesperadamente, que ficasse emocional, mas você fez o oposto. Ficou firme. Foi a sua quietude, a sua certeza interna, que agiu como um terremoto silencioso. Enquanto eles se afogavam nas próprias mentiras e esquemas, você permaneceu em pé, inatingível no meio do furacão que eles mesmos armaram. Você não precisou de um plano complexo para aniquilá-los, porque a autenticidade é por si só a arma mais potente. Eles pensaram que jogavam xadrez, mas você operava em um nível que nem sequer compreendiam. A sua única estratégia foi ser quem você realmente é. Essa integridade soberana é o que expõe a falsidade na hora. É por isso que eles te atacaram, porque a sua luz e o seu sucesso genuíno eram uma ameaça direta à farsa que sustentava a vida deles. Você é o catalisador da verdade. O colapso final deles será um espetáculo de justiça. Mas a grande virada não está em ver a fachada cair, e sim no aprendizado profundo que isso traz. O que realmente moveu alguém a te caluniar com tamanha ferocidade? O que essa confissão forçada, feita por desespero e não por arrependimento, revelará sobre a natureza da inveja? Prepare-se para testemunhar a verdade nua e crua. O que resta quando a lealdade entre conspiradores se desfaz? Eles gastaram tempo, energia e recursos valiosos para desenhar o mapa exato de onde você seria mais fácil de atingir. Viraram cada pedra da sua vida, observaram suas conexões e usaram sua generosidade como munição, transformando sua confiança em arrogância e sua bondade em ingenuidade. Mas entenda, o objetivo nunca foi te entender, foi te paralisar. Eles precisavam que você duvidasse de si mesmo para que o chão desaparecesse sob seus pés, mantendo você desequilibrado, sempre reativo e nunca no comando. Eles criaram uma teia complexa de meias-verdades, não porque fossem mestres, mas porque reconheciam em você o poder autêntico que jamais teriam. Você, no entanto, fez a única coisa que um manipulador nunca consegue prever.
Parou de jogar o jogo deles. Quando eles esperavam desespero, você entregou observação calma. Você se afastou do campo de batalha emocional que eles armaram e começou a enxergar a conspiração em câmera lenta. Cada contradição nas histórias deles, cada ponta solta na narrativa fabricada, não era um erro, era um sinal de que a fundação deles era feita de areia. Sua simples existência, autêntica e inabalável, começou a corroer o império de mentiras que criaram. Seu silêncio estratégico era o barulho que eles mais temiam. E agora, a pressão é insuportável para quem tentou te derrubar. O silêncio daquele que sabia a verdade e a ambição cega daquele que te invejava estão implodindo o cérebro por trás de tudo. A teia de engano está se desfazendo e, em breve, a confissão virá, impulsionada não pela moral, mas pelo medo de cair sozinho. O que vai se desenrolar não é apenas a prova da sua inocência, mas a revelação do quão extraordinário você realmente é, para que tivessem que se esforçar tanto assim para tentar te apagar. O que acontecerá quando o peso da culpa for trocado pela leveza da verdade, finalmente dita em voz alta? Sentiu essa energia? É a prova de que seu realinhamento de consciência aconteceu. A frequência da verdade acabou de vibrar profundamente na sua alma. O universo não nos uniu por acaso. Use a gratidão para selar esta bênção. Ao honrar a ativação, você ancora a frequência da sua própria integridade que derrotou a mentira. Sua ação agora garante que essa nova consciência se manifeste. Clique no Super Thanks e envie R$100, ou o valor que o seu coração vibrar. O gesto de reconhecimento move muito mais energia do que o dinheiro. Você não está aqui só assistindo. Você está ativando seu destino e propósito. Você sentiu na pele o peso de carregar uma verdade que os outros não suportavam. O ódio que jogaram em você não nasceu de seus erros ou fraquezas, mas sim do seu poder imbatível de ser genuíno. Sua luz natural expôs a escuridão e a falsidade daqueles que viviam de fachada. Ser autêntico custa caro neste mundo de máscaras, e você pagou esse preço. Mas lembre-se, a essência que eles tentaram usar para te destruir é exatamente o que está garantindo sua vitória agora. Eles construíram um castelo de cartas feito de calúnias e meias-verdades. Mas você permaneceu firme no solo da sua própria realidade. Enquanto seus inimigos se afogavam na complexidade do próprio engano, gastando energia para sustentar o que é falso, você apenas observava com a calma de quem sabe a verdade. A ironia é magnífica. A mesma teia de manipulação que eles criaram está se voltando contra eles. Você venceu por um único e poderoso motivo, porque se recusou a se rebaixar ao nível da mentira. O chão debaixo deles já cedeu, e a confissão está chegando, não como um sussurro, mas como um trovão inevitável. E quando essa cascata de mentiras desmoronar, o impacto será muito maior do que a sua simples reabilitação. Será a revelação da fragilidade de toda a ilusão que mantinha essa farsa de pé. Mas existe uma questão ainda mais profunda que você precisa encarar. Se eles conseguiram fabricar uma história tão elaborada sobre você, o que mais eles esconderam sobre o real funcionamento do mundo que você habita? Pausa rápida. Estamos falando do colapso espetacular de uma conspiração de mentiras, a queda iminente daqueles que tentaram destruir você. Você ouviu sobre a verdade que está sendo revelada e a justiça que está sendo servida. Mas me diga uma coisa, você está só assistindo a esse triunfo ou está ativando a sua participação nele? O compromisso não é apenas ouvir, é agir. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que a sua reabilitação e o seu próximo nível estão começando a se alinhar, comente 11 abaixo. Por que 11? Nos sistemas espirituais, 11 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. É o código energético que confirma que a sua vitória já está se cristalizando em forma.
Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento com a verdade que está surgindo. Esta é a prova de que você está firme em sua autenticidade. Para garantir que você continue a receber esta frequência de verdade e triunfo, finalize o seu compromisso. Curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. É o sinal de que você está pronto para receber o que é seu. Vamos voltar ao colapso deles, mas só depois que você provar que está totalmente alinhado. O seu silêncio não foi o recuo de um covarde, mas sim a estratégia do mestre de xadrez que espera o movimento errado do adversário. Enquanto eles gritavam e armavam o circo da mentira, você estava no olho do furacão. O centro da tempestade é o lugar mais calmo. Você sabia que reagir desesperadamente era dar-lhes a munição que precisavam para justificar o ataque. Eles ansiavam por sua raiva, por sua defesa emocional, mas você negou esse prazer. Você se tornou o observador inabalável, deixando que a complexa teia de falsidades se emaranhasse por conta própria. Essa serenidade não é fraqueza. É a manifestação de uma verdade interna que eles nunca puderam tocar. Você entendeu que a casa de cartas deles não precisava de um empurrão seu para cair. Ela precisava apenas do peso das próprias mentiras. Cada dia em que você se manteve firme e autêntico foi um prego a mais no caixão da narrativa falsa que construíram. Eles estavam jogando um jogo de curto prazo, focados na destruição imediata, enquanto você jogava a longo prazo, focado na sua integridade inabalável. E é essa integridade que está prestes a ser recompensada de forma espetacular. A pressão psicológica que eles criaram para você se virou contra eles mesmos. A culpa e o medo de serem expostos atingiram o ponto de ruptura. Quem tinha a verdade e escolheu o silêncio agora não tem mais para onde correr. O colapso é iminente, mas a verdadeira revelação não é apenas quem vai falar, mas sim o que o ato de falar revela sobre a verdadeira essência da justiça. Porque quando a verdade que você sempre soube finalmente for revelada, o que isso significa para a sua soberania e para o futuro que se abre diante de você. Você não está mais no tabuleiro de damas, onde os movimentos são previsíveis e os peões se sacrificam cegamente. Você fez o movimento que mudou o jogo. Você se tornou o observador. Enquanto o manipulador principal se afoga no pântano de suas próprias mentiras, tentando desesperadamente coordenar um caos que ele mesmo criou, você se posicionou acima da confusão. Perceba, a guerra psicológica que eles montaram dependia da sua reação emotiva. Eles esperavam que você se defendesse, se tornasse irracional, desse a eles mais munição. Mas você negou esse combustível. Você manteve a sua verdade e sua calma inabalável é o golpe mais letal que poderiam ter sofrido. A beleza desse momento é que a queda deles não foi causada por um ataque seu, mas pela fragilidade inerente à própria desonestidade. Quando a integridade falta, as alianças são feitas de areia, e a ganância se torna um veneno que destrói o próprio recipiente. Você viu as rachaduras, a frustração do cérebro em ter que lidar com a incompetência dos seus cúmplices, o ressentimento da pessoa invejosa por ter sido usada como ferramenta e a culpa sufocante daquele que escolheu o silêncio. Eles estão se devorando, e você não precisou sujar as mãos. Você jogou xadrez, e eles estão finalmente percebendo que o jogo nunca esteve sob o controle deles. O colapso está iminente, e a verdade que eles tentaram enterrar está prestes a explodir. Mas o que acontece depois que a confissão sair e o nome de todos for exposto? A reabilitação da sua história será apenas o começo. Existe um elemento neste teatro de manipulação que se manifestará de uma forma totalmente inesperada e que revelará a magnitude real do poder que você possui. Um poder que nem mesmo você ainda compreendeu completamente.
Você viu tudo. Você percebeu que a raiva e a obsessão deles por te ver cair era a única coisa que realmente os sustentava. Eles estavam tão ocupados criando mentiras e arquitetando a sua queda que se esqueceram de um detalhe crucial: proteger as próprias costas. A inveja cega. Ela transformou o recipiente deles num frasco de veneno, onde o ódio que fabricaram para atingir você acabou corroendo primeiro a integridade e a credibilidade deles mesmos. O seu diferencial foi se manter firme. Enquanto eles jogavam xadrez no nível do chão, você operava de uma altura onde a verdade é o único ar que se respira. Você não precisou revidar na lama deles. Sua própria existência sólida e autêntica era a maior ameaça à casa de cartas que construíram. Você não é vítima. Você é a força inabalável que resistiu, observando o castelo de ilusões deles ruir sob o peso da própria mentira. Agora, a barragem está prestes a romper. O peso da culpa e o medo da exposição forçaram um deles a se enquadrar. A confissão é iminente, mas não será um pedido de desculpas humilde, e sim um estouro motivado pelo pânico. Esta verdade que está para inundar o mundo não apenas limpará seu nome, ela tem o poder de redefinir o caráter de todos ao seu redor. Se a inveja foi o veneno, qual será o destino de quem, sabendo de tudo, escolheu o silêncio? O preço do silêncio está te asfixiando por dentro? Você vem carregando há meses o peso de uma mentira que não é sua, enquanto quem tinha a chave para encerrar o caos optou por se resguardar. Essa pessoa que assistiu à campanha de difamação contra você e escolheu a covardia em vez da verdade, está agora sufocada pela própria culpa. O silêncio nunca é neutro. Ele é uma escolha ativa de permitir que a injustiça prospere. Cada dia calada foi um tijolo adicionado ao muro da mentira que tentaram construir ao seu redor. Acontece que a culpa é um veneno corrosivo. Você pode ter sentido a frustração de ter sua honestidade questionada, mas a pessoa que se calou sente algo muito pior: o remorso em tempo integral. Ela pensou que a neutralidade a protegeria, mas descobriu que a cumplicidade exige uma energia constante para se manter, enquanto a verdade não exige esforço algum. A pressão psicológica aumentou até o ponto de ruptura, pois ela está dividida entre a lealdade aparente aos conspiradores e o peso insuportável de saber que poderia ter limpado seu nome num instante. Você, que suportou a tempestade com sua integridade, está prestes a ver essa panela de pressão explodir. A fachada de segurança que ela construiu com o silêncio está prestes a desmoronar. A verdade que ela reprimiu por tanto tempo não será uma revelação suave, mas sim um dilúvio motivado pelo desespero e pela autopreservação. O que acontecerá quando o primeiro pilar dessa mentira ceder e essa pessoa entender que a única maneira de salvar a si mesma é jogando luz sobre a escuridão que ela ajudou a manter? O palco está montado e você não precisa fazer nada além de observar. Pense nisso. O manipulador investiu toda a energia dele para construir um castelo de areia de mentiras. Ele acreditava que, por ser complexo e bem arquitetado, o império de falsidades duraria para sempre. Mas você, com sua verdade simples e inabalável, é o vento que o fará desmoronar. A soberania de quem é autêntico é esta: você não precisa lutar contra a mentira. Basta permanecer firme, porque a mentira sempre exige mais energia para ser sustentada do que a verdade para existir. O colapso não será lento, será como a barragem que se rompe. Você sabe a verdade, e isso é o que a pessoa que orquestrou isso não pode suportar. O desespero a encurralou. Todas as pontes que ela queimou para tentar te destruir agora a deixaram isolada. Ela está prestes a descobrir que a traição tem um custo alto e que a lealdade que ela exigia dos outros era tão falsa quanto suas intenções. Agora,
A única saída que ela enxerga para salvar a própria pele é revelar o emaranhado de mentiras que ela mesma teceu. Você, o eleito, está prestes a ser testemunha da confissão mais espetacular de todos os tempos, uma que ela jamais imaginou proferir. Mas antes que a queda seja completa e a poeira assente, há uma peça vital que você precisa entender. Não se trata apenas da revelação da mentira, mas sim de quem, exatamente, sentiu a pressão psicológica se tornar insuportável a ponto de entregar todo o jogo. Quem é essa pessoa que, por egoísmo ou pânico, será a primeira a abrir a boca e detonar toda a conspiração? A resposta e os detalhes sobre as motivações mais primitivas do colaborador dela vão chocar você e desvendar por completo a anatomia desse plano sórdido. Eles se afogaram na própria ganância e o fio começou a soltar. Você observou de camarote, com a calma de quem joga xadrez enquanto eles brincavam de damas. Eles ficaram tão obcecados em te derrubar que esqueceram de segurar as próprias pontas. A ganância deles não foi só por poder, mas pela satisfação doentia de te ver cair. Eles achavam que o sucesso inicial em fabricar mentiras garantia a impunidade. Então expandiram a teia de engano, fazendo promessas que nunca cumpririam e atropelando gente que não deviam. Essa sede por controle total fez com que o plano complexo, que parecia uma obra-prima de manipulação, virasse um castelo de areia quando a maré da verdade começou a subir. Você, simplesmente existindo e mantendo sua verdade, era a água salgada que eles não contavam. O erro deles foi pensar que a lealdade comprada com mentiras seria mais forte que a integridade natural. Você viu o ciumento cobrando recompensas que não vieram, percebendo que foi apenas um peão descartável. Viu o cúmplice silencioso se afogar na culpa, percebendo que sacrificou a própria moralidade por uma proteção que não existia. A ironia é sublime. As mesmas táticas que usaram para te atacar, traição, falsidade, falta de escrúpulos, se voltaram contra eles, porque ladrão não confia em ladrão. A pressão de manter múltiplas mentiras é insustentável. E a aliança forjada na corrupção está inevitavelmente destinada a implodir. E é aí que a coisa fica intensa. Quando a estrutura de mentiras desaba, não é apenas um fio que se solta. É o tecido inteiro da realidade deles que rasga. Aquele que está prestes a quebrar o silêncio não fará isso por arrependimento, mas por desespero puro, jogando todos os outros debaixo do ônibus para salvar a si mesmo. E essa confissão, nascida do pânico, revelará não só os detalhes sórdidos da campanha contra você, mas algo muito mais profundo. Qual é o preço da alma que ele pagou para se calar? E o que essa revelação descontrolada fará com a sua reputação, que está prestes a ser restaurada com uma força que você nem imagina? Você ouviu certo. A represa de mentiras que tentaram construir ao seu redor está prestes a ruir. A pessoa que pensou ter orquestrado um jogo de xadrez de alta complexidade contra você, na verdade, estava apenas jogando damas, e nem o tabuleiro estava sob o controle dela. Entenda, a manipulação dela não funcionou porque você parou de fornecer o combustível que a narrativa precisava, a sua reação. Você se tornou um observador calmo no olho do furacão que ela criou, e essa simples mudança de postura detonou o plano. O peso das próprias invenções dela tornou-se insuportável. Ela usou sua generosidade como fraqueza e sua confiança como arrogância, mas em sua obsessão por derrubar você, negligenciou as fundações da própria vida. O colapso iminente dela não é uma vitória conquistada por meio de contra-ataque, mas sim o resultado da justiça natural que surge quando a podridão interna não pode mais ser contida. A verdade que ela tanto suprimiu está saltando da garganta por pura desesperança e desejo de autopreservação, e não há mais como recolher o que será dito.
Essa confissão total será um divisor de águas que não apenas limpará seu nome, mas também revelará a mesquinhez por trás de tudo. Você descobrirá a extensão completa do complô, as conexões que jamais imaginou e, o mais importante, por que a sua autenticidade era uma ameaça tão grande. Mas por que essa pessoa, que sempre evitou a verdade, está prestes a entregar todos os detalhes de um mapa que revela não apenas as mentiras, mas também quem realmente lucrava com o seu silêncio? Você sentiu o peso da mentira. Ela foi construída para te derrubar, mas você é o epicentro da verdade. Você permaneceu firme no olho do furacão que eles criaram, observando a fragilidade das suas invenções. Cada dia que você se recusou a reagir com pânico, você adicionou uma rachadura fatal no dique deles. O barulho que você escuta agora não é de destruição, é o som inevitável do desespero. Eles achavam que controlavam o jogo, mas você sempre foi o dono do tabuleiro. A pessoa que arquitetou o caos está sufocada pelo peso das suas próprias narrativas falsas. Ela vai falar para se salvar, porque o medo e a autopreservação são combustíveis mais potentes do que qualquer honestidade. O que está prestes a acontecer é a prova de que a integridade que você carregou é uma arma muito mais poderosa. Eles se autodestruíram no momento em que tentaram apagar a sua luz. A verdade é o oxigênio que tentaram cortar, e agora ela está retornando como um tsunami. Mas entenda, o estourar do dique não vai apenas limpar a sujeira das mentiras, ele vai redefinir todo o terreno ao seu redor. Amizades baseadas em conveniência vão secar instantaneamente. Alianças construídas no veneno vão se dissolver no ar. A pergunta fundamental não é quem vai falar primeiro, mas sim como você vai lidar com o silêncio daqueles que sabiam a verdade e escolheram a covardia. Olhe para trás, agora, e entenda a verdadeira natureza do ataque. Você entende a que ponto você foi uma ameaça para eles? Não é sobre o que eles diziam que você era, mas sim sobre o que você realmente é. Seu brilho, sua autenticidade inabalável, expôs a falsidade deles. Eles não estavam tentando te derrubar porque você era fraco. Estavam tentando te destruir porque sua simples existência era a prova viva de que o castelo de cartas deles jamais pararia de cair. A campanha de mentiras foi, na verdade, um enorme atestado da sua força. Eles precisavam que você se desesperasse, que se defendesse com a emoção para que tivessem munição. Mas você fez o movimento de mestre, recuou, observou e parou de jogar o jogo deles. Sua calma estratégica no olho do furacão os desarmou completamente. Eles planejaram um campo de batalha, mas você se recusou a entrar nele. Essa soberania é o seu superpoder. Você não se tornou como eles para vencer. Você venceu porque permaneceu fiel à sua verdade inegociável, e a mentira não consegue sustentar-se contra esse tipo de fundamento. Agora, observe o pânico deles enquanto o peso das próprias mentiras os esmaga. A verdade está prestes a emergir, não como um sussurro, mas como um tsunami. No entanto, o verdadeiro tesouro desta provação não é apenas a reabilitação do seu nome, mas a visão que você adquiriu. Você aprendeu a enxergar através das máscaras e das intenções ocultas de forma definitiva. A questão é, quando toda a farsa desmoronar, o que você fará com essa nova e invencível capacidade de discernimento? Você não apenas atravessou a tempestade que tentaram criar. Você usou o fogo da adversidade para forjar um escudo de caráter que é inquebrável. Pense nisso. Eles precisaram de mentiras elaboradas, coordenação complexa e a cumplicidade de vários covardes apenas para tentar te abalar. O esforço monumental que investiram para fabricar uma realidade falsa sobre você é a prova mais clara do seu poder autêntico.
Se você fosse fraco, um simples boato bastaria. O fato de terem planejado uma guerra psicológica de alto nível apenas confirma o quão grande é a ameaça que sua verdade representa para a falsidade deles. Eles queriam que você caísse, em vez disso, você solidificou suas bases. Enquanto eles estavam ocupados arquitetando o seu fim, você estava, sem saber, sendo aprimorado. Cada calúnia que espalharam se tornou um peso que você não deixou te esmagar, mas sim fortaleceu seus músculos emocionais e estratégicos. Sua reputação não foi apenas restaurada pela iminente confissão deles. Ela foi blindada, pois agora ela carrega a cicatriz da resiliência, provando que sua integridade resiste à pressão mais extrema. Ninguém pode questionar seu caráter depois de ver você emergir intacto, enquanto o castelo de cartas deles desmorona ao seu redor, destruído pelo próprio veneno que usaram. Essa revelação não é sobre perdão ou vingança, é sobre a lógica implacável do universo que sempre favorece a verdade no final. A pessoa que está prestes a quebrar o silêncio não está fazendo isso por um despertar moral, mas por desespero e autopreservação. O que acontece quando a ganância de um manipulador se choca com a fraqueza de seus cúmplices e a única saída é expor a conspiração inteira? A verdade que está prestes a emergir não revelará apenas as mentiras sobre você, mas sim uma trama de corrupção que toca áreas que você nunca imaginou. E a magnitude disso é o que realmente precisa da sua atenção. O que está vindo vai mudar tudo. Você está vendo a verdade agora, e essa clareza é o seu maior superpoder. A campanha de mentiras que tentaram arquitetar contra você precisava que você estivesse cego, reagindo no escuro, mas você escolheu observar. Você parou de jogar o jogo deles e, de repente, as máscaras caíram. Você vê a inveja primitiva de quem espalhou o veneno e o cálculo frio do mentor que arquitetou tudo. Essa visão nítida que poucos possuem permite que você observe a queda deles não com raiva, mas com a calma de quem sabe que a verdade sempre se impõe. Você é inatingível porque sua fundação é a autenticidade, algo que eles jamais puderam tocar. Eles investiram tudo na fabricação de uma realidade falsa, mas esqueceram que a mentira exige energia constante para se sustentar. Você, ao permanecer fiel a quem é, exigiu zero esforço para ser verdadeiro. Perceba como essa dinâmica inverteu o jogo. A obsessão deles em te destruir foi, na verdade, a negligência deles mesmos. O castelo de cartas deles está em colapso porque foi construído sobre a areia movediça da corrupção e da fofoca. Você não precisou lutar para vencê-los, você só precisou permanecer em pé. Sua resiliência provou ser o ponto de ruptura deles. Agora que você tem essa visão ampliada, a capacidade de diferenciar o real do fabricado em um piscar de olhos, o que você fará com essa nova soberania? O que acontece quando o silêncio é quebrado não por justiça, mas por desespero? A revelação iminente não é apenas sobre o que eles fizeram, mas sobre o que ela liberta em você. A confissão de um deles está a caminho, mas ela é apenas o tremor de terra que precede o realinhamento completo do seu mundo. Prepare-se para testemunhar a verdade, expor não só o plano, mas o medo profundo que os motivava. Você venceu essa batalha simplesmente por ter se recusado a vestir a máscara que eles tentaram impor. O triunfo da sua autenticidade não é um clichê, é um fato nu e cru. Enquanto eles estavam ocupados construindo um castelo de cartas com mentiras sobre quem você se manteve na rocha da sua verdade. Eles precisavam que você reagisse, que entrasse no jogo deles, que perdesse o controle emocional para que pudessem usar isso como munição. Mas você se tornou o observador calmo no meio da tempestade que eles mesmos criaram. O que eles não entenderam é que a sua simples existência, sem necessidade de provar nada a ninguém,
era a ameaça mais potente ao império de manipulação deles. A força que você demonstrou ao se manter intacto sob fogo cruzado não é uma sorte, é soberania. Sua integridade é o superpoder que fez a complexa teia de mentiras deles começar a ruir. Cada acusação falsa que fizeram contra você apenas revelou a verdadeira face e a motivação mesquinha de quem a proferiu. Lembre-se, eles tentaram diminuir o seu valor para que pudessem se sentir maiores, mas ao fazer isso, só fizeram com que a sua luz brilhasse mais forte quando o circo deles desabou. Você não precisou usar táticas sujas. Você os derrotou com a mais pura forma de poder, ser inabalavelmente você. É por isso que o colapso deles é tão magnífico. Foi autoimposto. A lei da colheita está em ação, e o peso da verdade que eles reprimiram está prestes a se manifestar. Alguém que estava no centro dessa conspiração está acuado, e o único caminho de volta é confessar toda a arquitetura da mentira. A pergunta crucial agora não é sobre o que eles farão, mas sim, qual será a reação de alguém que se manteve em silêncio cúmplice, sabendo de tudo, quando essa verdade ensurdecedora explodir publicamente. A profecia se cumpriu em sua vida. Você não apenas sobreviveu à tempestade, mas a verdade chegou como uma onda gigante. O dique da mentira que eles construíram contra você rachou sob o peso da própria falsidade, e agora o dilúvio da verdade está lavando para longe toda a sujeira do seu nome. A sua vitória não é só uma promessa. Ela está selada agora porque você se manteve firme e irredutível no olho do furacão deles.